Boa noite a todos e a todas. Em nome de toda a comissão organizadora da segunda semana acadêmica de nutrição, composta pelo Centro Acadêmico, Atlética, coordenação do curso, professora Suelen Rocha, demais docentes e discentes, gostaríamos de desejar boas-vindas à última palestra do dia de hoje. Eu, professora Fernanda, juntamente com o acadêmico Heron, estaremos anotando as dúvidas que forem surgindo no chat para posteriormente repassarmos ao palestrante. Uma informação importante é que a participação na palestra será confirmada por meio do preenchimento do formulário do Google Forms, cujo link será disponibilizado no chat no final da palestra. Esse formulário ficará aberto até 20 minutos após o término da palestra. Esses formulários, eles vão possuir, então, esse limite de tempo para poder serem respondidos. Então, é importante que vocês fiquem atentos. A palestra de hoje, o nutricionista na linha de frente do Covid, será proferida pelo nutricionista especialista Celso Ritter. O Celso é nutricionista formado pela Universidade Federal do Acre, especialista em terapia intensiva pelo Programa de Terapia Intensiva no período de 2016 a 2018, professor do curso de Medicina do Centro Universitário Uninorte, preceptor do internato médico, nutricionista clínico do Serviço de Gerontologia do Barral e Barral, nutricionista da UTI, verticalização do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco, o HERB, e UTI Covid do Hospital Santa Juliana. Celso, desde já nós agradecemos a sua participação e a sua disponibilidade de estar conosco neste dia. Nós sabemos da sua agenda, principalmente nesse período de pandemia, que é extremamente lotada. Então, muita gratidão por estar com a gente novamente. Você faz parte, né, desse curso de nutrição. Então, fique à vontade agora para poder iniciar a sua fala. Pode colocar a sua apresentação, compartilhar a sua tela. Então, boa noite. Está me ouvindo, Fernanda? Sim. Consegue me ouvir? Gente, boa noite. Antes de eu colocar a minha apresentação, eu vou só fazer uma fala inicial, porque quando a gente coloca a apresentação, eu não consigo me ver mais e nem acompanhar o chat, né? Eu tentei abrir pelo telefone, mas não daria certo, porque eu estava dando microfonia. Queria agradecer o convite, né? Em especial a professora Fernanda, a professora Eline, a professora Suelen também, que falaram comigo. E é a primeira vez que eu converso sobre esse assunto, né? Que eu vou conversar com os alunos, falar para a nossa comunidade acadêmica como está sendo esse processo de nutrir o paciente com Covid-19, de como é estar no meio do processo de cuidado do doente grave com Covid-19, e agradecer pela oportunidade. Vou colocar minha apresentação aqui. Está aparecendo para vocês? Apareceu? Se der algum inconveniente, a Fernanda me avisa pelo WhatsApp, porque eu não tenho confirmação. Eu posso começar. Tenho dúvida se alguém está me ouvindo ou não está me ouvindo. Ok, a Fernanda deu a confirmação. Gente, qualquer coisa, por favor, me manda mensagem que eu estou com o telefone aqui perto. Queria primeiramente agradecer o convite, né, por participar da segunda acadêmica de nutrição. Eu fiz parte da formulação e da organização da primeira semana acadêmica, que foi um presente para nós. Eu lembro que ano passado, em 2019, nós completávamos 10 anos do curso de nutrição na Universidade Federal do Acre e a gente conseguiu inaugurar isso com a primeira semana acadêmica do curso. Então, ver esse processo se repetir, mesmo nessa fase pandêmica, é muito importante para nós, né? Me foi incumbido de falar sobre o papel do nutricionista, né? A atuação do nutricionista na linha de frente do Covid-19. E aí eu pensei em fazer uma coisa diferente,
Porque, naturalmente, a nível de palestra, a gente levando em conta esse escopo científico, o natural seria que eu trouxesse algumas informações relativas, o que a gente já tem divulgado do assunto, e questões com embasamento científico para a gente trabalhar Covid-19. Mas como a gente está tratando de uma semana acadêmica, eu acho interessante você fazer uma fala de maneira que o aluno consiga se visualizar dentro desse processo, ele consiga se enxergar enquanto um dos futuros profissionais que vai estar talvez numa situação semelhante ou dentro do plano terapêutico e do cuidado assistencial do paciente. Eu falei, não, eu vou construir uma apresentação para vocês, mostrando um pouco da minha realidade, de como foram esses últimos 5 meses, praticamente inteira com registros pessoais, com imagens do meu acervo pessoal. Então tem muita fotografia, a gente vai conversando sobre o assunto. Primeiramente, eu queria parabenizar a todos pelo Dia do Nutricionista, que aconteceu ontem. Inclusive, ontem a gente teve também, datado do dia 28 de agosto, a liberação, né? Foi lançado um parecer técnico que regulamenta a profissão e a atuação, as áreas de atuação, as competências do profissional de nutrição dentro da terapia intensiva. Isso é um ganho fantástico para a classe. Para a gente poder falar de Covid-19, eu sei que algumas pessoas já estão abarrotadas do assunto, né? A gente só fala de Covid, pandemia, ela já enjoou, na verdade, esse contexto. Mas é interessante a gente fazer uma recapitulação para a gente conseguir entender quando começamos, aonde chegamos, como que isso veio parar na Amazônia Ocidental brasileira, no Acre e em Rio Branco, né? Quando a gente vai fazer e puxar o histórico acerca de SARS-CoV-2, tudo começou no distrito de Wuhan, onde no dia 31 de dezembro de 2019 o governo divulgou pela primeira vez um possível surto, né, que estaria acontecendo por coronavírus. Foi o primeiro alerta que o governo chinês fez no último dia do ano de 2019. Embora se acredite, ou se tenha algumas dúvidas a respeito, principalmente por conta acerca da Organização Mundial de Saúde, que já tivesse ocorrendo um aumento desses casos a partir de setembro de 2019, mas que por motivo de opressão ou subnotificação o governo não estaria divulgando, né? Então a gente tinha numa cidade chinesa com aproximadamente 11 milhões de habitantes um surto, né, uma expansão dos casos de Covid-19. Desde então, o coronavírus, enquanto um vírus que já é conhecido, que foi descoberto uma nova variação, uma nova mutação, ele recebeu o nome técnico de Covid-19 justamente pelo ano de 2019, e ele conseguiu então abarcar milhares de pessoas na China, se espalhando pelos 5 continentes do mundo. Na verdade, a China hoje, ela não tem nem perto da quantidade de óbitos que a gente chegou em outros países desenvolvidos em subdesenvolvimento, como Estados Unidos e Brasil. Nessa linha do tempo, em 26 de fevereiro, então a gente tem o primeiro relato oficial no dia 31 de dezembro de 2019, no dia 26 de fevereiro, o Ministério da Saúde, a nível de Brasil, ele confirma o primeiro caso de coronavírus no Brasil. E aí, quase um mês após, no dia 17 de março, é quando a gente tem a confirmação, então, do primeiro óbito oficial por Covid-19. Lembrando que hoje, no dia 1º de setembro, a gente já ultrapassa mais de 110 mil óbitos por SARS-CoV-2 no Brasil. Curiosamente, nessa mesma data, do dia 17 de março, foi quando no Acre nós tivemos as 3 primeiras confirmações de casos de Covid-19, né, oriundos de indivíduos do sexo masculino e feminino, com idade de 30 a 50 anos, que estavam retornando de voos de São Paulo e Fortaleza. Um desses 3 primeiros casos, propriamente ditos, foi a nossa primeira paciente da UTI Covid verticalização. Em março de 2020, então, começou um desafio. Na verdade, foi uma verdadeira força-tarefa. Existia uma comissão de gerenciamento dessas questões de agravos de saúde e ficou incumbido que no 5º andar do prédio do Hospital de Emergência, no tocante à verticalização, iria então ser reativado enquanto unidade de terapia intensiva, porque esse andar foi construído para essa finalidade, mas por uma questão de recursos e pelo hospital já ter uma outra UTI com 18 leitos, ele era utilizado como seção de dor torácica, né? uma ala para traumas para pacientes em acompanhamento torácico. E aí esse andar foi desabilitado e a gente ficou com a incumbência de conseguir habilitar novamente a UTI. Esse foi o nosso primeiro grande desafio, porque mais ou menos do dia 20 de março até o dia 27 de março, ou seja, em 7 dias, na data onde se concretizou o primeiro plantão noturno oficial, onde aguardaríamos o primeiro paciente com Covid-19, passaram-se apenas 7 dias e nós tínhamos uma equipe reduzida, mas já montada, que precisava materializar, deixar a UTI toda em funcionamento. A gente entende que uma unidade de terapia intensiva é muito mais do que o paciente estar monitorizado ou em ventilação mecânica.
Então, precisa ter uma estrutura medicamentosa, logística de avaliação de especialidades médicas e não médicas, de realização de exames laboratoriais e de imagem, de alimentação, de raio-x, de aparelhos de ultrassom e uma série de outras questões, principalmente hemodiálise. 40% dos nossos pacientes evoluíram para a insuficiência renal aguda por SARS-CoV-2 e a gente precisava assegurar que todas essas condições estivessem disponíveis e funcionáveis antes de habilitar a UTI propriamente dita. A nossa primeira equipe, então, ela foi reduzida. Na verdade, era um conjunto de 15 a 20 profissionais, porque inicialmente foram habilitados 2 leitos, mas que rapidamente extrapolaram-se para a capacidade total da unidade, que era de 10 leitos ativos. Hoje nós temos aproximadamente 55 colaboradores na equipe. Cada pessoa que faz parte desse composto, então a equipe de enfermagem, a equipe de fisioterapia, a equipe de nutrição, é composta unicamente por mim, o nosso corpo técnico de enfermagem, o pessoal de radiologia, a equipe médica, foi cuidadosamente escolhido, porque, em verdade, ainda que fosse interessante abrir uma seleção ou alguma coisa para toda a comunidade, nós não tínhamos tempo hábil para oferecer treinamento. Então, quem iniciasse o trabalho dentro da UTI Covid precisava entender sobre contaminação cruzada, precisava entender sobre risco de contaminação biológica, precisava ter manejo de paciente crítico, porque a gente estava numa briga contra o tempo para conseguir fazer a ativação da UTI e já começar a receber os primeiros pacientes. Nesse momento, eu falo para vocês, a Covid ainda era vista como uma doença que aparentemente não mostrava o menor prognóstico. Então, as pessoas elas tinham um verdadeiro preconceito, até mesmo de levar alguma coisa até o andar onde nós ficávamos, e isso foi sido vencido com o tempo. Uma coisa importante que a gente precisa mencionar é que a gente sempre teve no Acre uma capacidade, uma quantidade de profissionais para determinadas áreas muito reduzida. Então, a gente tem agora instituições públicas e privadas com alguns cursos da área de saúde e informação, formando profissionais, mas a gente sabe que se especializar na nossa região é complicado. Então, quando a gente se viu na realidade de precisar inaugurar uma UTI com 10 leitos, com uma equipe que fosse exclusivamente para aquela finalidade, os profissionais que trabalhariam na UTI Covid, por exemplo, por uma questão de segurança, não deveriam ou não poderiam estar atuando também em outros setores, para evitar esse risco de levar contaminação. Foi muito difícil fechar a equipe da primeira UTI, mas a gente não imaginava que 60 dias após a abertura da UTI Covid do Hospital de Emergência, a gente teria uma incumbência 2 vezes maior, que era de habilitar, então, 20 leitos da UTI privada do Hospital Santa Juliana. Os planos de saúde, principalmente Unimed, GEAP, FUSEC, os pacientes com potencial particular de utilização hospitalar, eles geraram uma demanda muito grande e a gente teve a necessidade também, em um curto espaço de tempo, habilitar, colocar para funcionar um segundo espaço. Essa UTI da imagem que eu mostro para vocês, ela é um espaço construído, uma parceria entre o Hospital Santa Juliana e a União Educacional do Norte, o Centro Universitário do Norte. E ela era uma UTI prontamente ativa, mas ela tinha uma estrutura maior, mais moderna, com maior número de pontos de hemodiálise para que a gente pudesse receber os pacientes. Então, a UTI convencional, que funcionava nesse espaço, ela foi desabilitada e colocada no espaço antigo do Santa Juliana para que nós pudéssemos utilizar esse novo recinto. Nesse momento, nós ficamos com uma mesma equipe, porque os profissionais que fazem parte da UTI do R Verticalização são os mesmos que foram assumir a linha de frente do Santa Juliana. Nós tínhamos aí sobre a nossa incumbência 30 leitos ativos de UTI. E isso, gente, é muita coisa, dá muito trabalho. Junto nesse contexto, enquanto o Covid-19 era uma coisa muito nova ainda, foram surgindo as primeiras regulamentações. E, pasmem, do ponto de vista de apoio ao profissional nutricionista, elas conflituavam, elas iam de encontro com muita coisa que eu sempre acreditei que fosse necessário na assistência hospitalar. Então, as primeiras recomendações que surgiram, elas não preconizavam, ou pelo menos não incentivavam, que o nutricionista fosse fazer o trabalho beira-leito. Essa é a primeira recomendação, a primeira nota técnica, liberada pela diretoria executiva da AMIB, em abril de 2020, é um documento com 77 páginas, ele está disponível gratuitamente para a comunidade, e ele preconizava quais eram os principais processos iniciais terapêuticos que poderiam ser realizados em pacientes com SARS-CoV-2 e que a gente precisava ter um protocolo, um manejo clínico para conseguir padronizar a sistematização do cuidado. Nesse primeiro documento, eles mencionavam, por exemplo, sobre assistência nutricional, e eles colocavam que ela poderia ser realizada ou até deveria ser realizada de forma indireta, ou seja, o profissional de nutrição ele passaria a visita ou a partir de telefone, de contato telefônico,
ou a partir de conversa com o corpo da enfermagem, né? E isso é um pouco conflituoso quando a gente pensa em todos os processos da sistematização do cuidado de nutrição. A Braskem, ela logo se adiantou e ela também lançou a sua norma técnica, que, pasmem, também não nos apoiava com relação a esse contato direto. Então, como vocês podem ver, no final da primeira página, ele coloca que, com relação ao risco nutricional do paciente com Covid, ele diz assim, abre aspas, né? Considerando a pandemia atual do Covid-19, recomendamos, entretanto, evitar contato físico do nutricionista com os pacientes, conforme detalhamos nas sugestões de mudança de rotina, ainda que 2 linhas acima, a própria Braskem recomendasse que o paciente tinha necessidade de ser triado, avaliado, evoluído e monitorado diariamente. Como que nós iríamos materializar isso numa visita não presencial, né? A AMIB lançou um protocolo específico alguns dias depois, na pessoa do nutricionista Guilherme Duprá, que é referência, faz parte do corpo técnico do escopo do setor de nutrição da AMIB, e aí, mais uma vez, eles colocavam a seguinte cláusula, né? Abre aspas, nutricionista, caso exista restrição de fluxo de profissionais na unidade de terapia intensiva, estabeleça uma forma de comunicação com sua equipe, considerando a resolução que rege a nossa profissão. Então, eu confesso para vocês que, nesse momento, eu me senti um pouco deslocado. A nossa UTI já estava iniciando seus processos de funcionamento, a gente já estava fazendo esse levantamento de material para conseguir trabalhar embasado em algumas literaturas, mas eu não tinha um escopo científico que me incentivasse a fazer o trabalho beira-leito, como qualquer outro profissional estaria desenvolvendo, né? A enfermagem, a fisioterapia, a própria medicina. Só que, do mesmo modo que esses entraves burocráticos foram surgindo, apoio também foi acontecendo. Então, durante todo esse período, e existem webinars que são liberados ainda hoje pelas instituições, principalmente pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira, foi criados protocolos, pastas, abas, sites específicos para se estudar Covid-19. A gente sabe, isso ficou nítido ao longo de 2020, que parece que as outras doenças pararam, né? Então, ambulatórios fecharam, cirurgias eletivas foram canceladas ou remarcadas, as filas para procedimentos de pessoas que já tinham comorbidades e precisavam tratar delas foram suprimidas ou retardadas, porque em algum momento específico, na fase aguda da pandemia, os olhos se viraram para o SARS-CoV-2. Né? A AMIB entendeu, em um determinado momento, que talvez não fosse interessante lançar tantos protocolos escritos. E aí foi quando eles tiveram a ideia mais fantástica e que mais racionaliza o tempo do profissional hospitalar. Eles criaram as palestras web. Então, são compêndios maravilhosos, muito bem elaborados, que juntam 4, 5, 10 artigos, capítulos de livros, informações de ponta, testes e experimentos que estão sendo realizados em tempo real, e eles são materializados através de vídeos que duram de 40, 50 até 60 minutos. É a forma como a gente fez para conseguir se atualizar, né? Felizmente, a gente tem esse tipo de recurso para conseguir trabalhar com uma coisa que era tão nova, né? Mas isso pediu um contexto, e eu sempre coloquei isso, inclusive, dos alunos, quando a gente está em sala de aula, tanto na Uninorte quanto os alunos da UFAC. A gente sabe que o processo de cuidado nutricional, ele é uma pirâmide onde existem uma base e uma cadeia evolutiva, né? O nosso paciente, a partir do momento em que ele chega, ele é triado, ele vai ser avaliado. Eu coloquei a avaliação em amarelo para vocês, porque é ponto fundamental. Não existe avaliação nutricional sem contato direto com o paciente, né? E a partir de uma avaliação nutricional assertiva e pragmática, a gente vai conseguir, então, indicar a melhor terapia, fazer o cálculo e a prescrição, que também não é perene, não é estável, não é estático, né? Ele pode mudar de acordo com a condição clínica do paciente e fazer, então, a evolução diária e o monitoramento. Mas o que eu precisaria observar nesse perfil de pacientes? Os diagnósticos médicos prévios que esse paciente adquiria e aqueles que ele vai começar a manifestar ou evoluir dentro do período de internação. As queixas que esse doente me traz, os sinais e os sintomas que ele me apresenta, os aspectos semiológicos, é claro, o exame físico. Trabalhar com Covid-19, gente, foi uma das experiências mais rápidas que a gente pode ter. O paciente com SARS-CoV-2, o paciente, né, no processo agudo, na fase de exacerbação inflamatória, ele é um paciente que descompensa muito rápido. Ele é um paciente que está saturando a 98% em ar ambiente, conversando com você, e ele tem uma parada cardiorrespiratória mais à frente. Então, a gente tinha ali um universo muito delicado e que, possivelmente, muito seguramente, não seria interessante fazer uma assistência à distância, mas a gente tinha que conseguir ganhar esse espaço.
mais do que nunca a gente tinha que estar próximo do paciente, ainda que as regulamentações não apoiassem tal atividade, para reduzir ali o número de profissionais que estariam diretamente em contato com o paciente, no caso, médico, enfermeiro, fisioterapeuta e técnico de enfermagem. Eu me vi num paradoxo nesse momento, porque eu tive que me fazer provar dentro da equipe multidisciplinar. A gente teve que ter toda uma conversa e chegar à conclusão de que nós já saímos da era arcaica da alimentação, que a gente já conseguiu galgar um passo além na nutrição. Nós temos hoje nutricionista diário, nós temos regulamentações que preconizam que a nutrição precisa ser, inclusive, 24 horas em hospitais e centros de referência. Então, dentro da equipe multi, que trabalha esse cuidado, que puxa o paciente de volta à vida, para mim, para que eu consiga fazer uma sistematização do cuidado, eu precisava de algumas pontuações. Eu tinha que ter uma visita diária, eu tinha que ter um contato presencial, eu tinha que honrar esse momento avaliativo e individualizado com o meu paciente. Então, a partir disso, entendendo que o paciente COVID ele tem uma resposta viral e uma resposta inflamatória exacerbadíssima, que compromete vários sistemas e segmentos corporais, então metabólico, cardiovascular, pulmonar, renal, hepático, endócrino. Quantos pacientes tratamos com hiperglicemia de 800 miligramas por decilitro de sangue? Quantos detalhes poderiam passar despercebidos se, ao invés de uma visita presencial, para que eu, enquanto profissional, conseguisse verificar semiologicamente os sinais e sintomas clínicos do meu paciente, isso fosse feito por inquérito telefônico, ou por passagem de plantão, ou à distância? Né? Foi nesse momento que a gente conseguiu entender que, para sistematizar o cuidado de nutrição, eu precisaria de uma nutrição presencial. A nossa primeira barreira aí foi quebrada. Essa foto da esquerda é um motivo de muito orgulho para mim. Eu estou paramentado e eu estou dentro da unidade de terapia intensiva do Hospital Santa Juliana. Ela foi inaugurada inicialmente com 10 leitos, mas tomou uma proporção estratosférica de pedidos de vaga e de necessidade de pacientes para terapia intensiva que nós tivemos que migrar para o espaço grande que eu mostrei na foto para vocês. E aqui a gente tem, então, tanto quanto qualquer outro profissional da equipe multi, você dentro do recinto hospitalar, entendendo que você estava rodeado de coronavírus, mas fazendo parte e participando daquele momento. Tá? Nessa imagem da direita, eu coloquei para vocês uma das primeiras fotos que nós tiramos na UTI do ERB, quando do processo de cuidado com os pacientes. Então, em uma fase em que nós tínhamos ainda uma média de 6, 7 leitos ativos, nós não tínhamos atingido a lotação máxima, nós conseguimos estabelecer via terapêutica, iniciar a nutrição interal especificamente às 11 horas, instalar, checar e supervisionar todas as dietas 15 minutos antes da infusão. Isso é um marco, porque isso é feito por um profissional da nutrição e não por um profissional de outra área, como enfermagem, fisioterapia, medicina, que ainda que tenha incumbência com relação à administração, muitas vezes tem outras atribuições que acabam dividindo a atenção quanto às questões nutricionais. O paciente com Covid-19 é um paciente que ele fica por um grande período na fase inflamatória. Quando a gente trabalha a diretriz nutricional para um doente grave ou para um paciente hospitalizado, é consenso isso na grande literatura, que a gente tem ali uma fase de uma diminuição do metabolismo, que dura geralmente de 0 até 72 horas. Esse paciente vai passar por um pico inflamatório com aumento de interleucina 1, interleucina 6, fator de necrose tumoral, e aí, à medida que o curso da doença vai evoluindo, geralmente entre o quinto e o sétimo dia, a gente entra no que seria a fase de estabilização convalescente, ou seja, é o momento em que eu tenho o cenário, talvez, do período de internação mais anabólico possível. Por esse motivo que as recomendações nutricionais geralmente são preconizadas em você alcançar aporte proteico e calórico com 3 dias, em 72 horas, para que você consiga trabalhar nutrição máxima a partir do primeiro dia da fase final de inflamação daquele doente. Na Covid-19 não foi isso que se materializou. Todas as recomendações publicadas, elas preconizavam que não tivéssemos a necessidade de perseguir metas nutricionais. Eu lembro do documento como se fosse hoje, ele dizia, não persiga metas nutricionais. Deixe o paciente com SARS-CoV-2, independente de ter outras comorbidades ou não, numa proporção de 70% a 80% da necessidade energética até aproximadamente o 10º dia de internação, mas fechando carga proteica. E a partir disso, entendendo que ele tem uma fase convalescente mais lenta, ou entendendo que a gente não conhecia ainda a sistemática de evolução da doença, era muito precoce isso aqui, você vai fazer os ajustes e as progressões da terapia. A gente vai se acostumando com a situação, é inevitável. E existe um momento, gente, que sinceramente você esquece
que você está dentro de uma UTI Covid, que você tem uma gama de pacientes, alguns negativados, outros em pico de fase de transmissão, e que você tem família, que você tem mãe com uma maioridade em casa, que você tem pessoas que você vê na rua e que você tem um alto grau de responsabilidade em se cuidar para não transmitir isso. A gente seguiu fazendo algumas atividades e rotinas que nós faríamos em qualquer outro setor. E tivemos dificuldades, como todo grande espaço teve. Quantas doações recebemos? Nessa imagem eu trouxe algumas para vocês. Quando nós iniciamos o processo de cuidado especificamente na UTI do Web, quando ela foi inaugurada, existia toda uma dificuldade até mesmo para fazer a higienização dos lençóis, dos coxins, dos travesseiros dos pacientes, porque os outros profissionais da unidade entendiam que o risco de contaminação ali era altíssimo. Eu tinha um indivíduo que ficou em contato direto com aquele lençol, com aquele instrumento de cuidado do paciente. Então a gente teve que começar a galgar muitas doações. Nós fizemos uma campanha na internet, nós conseguimos a doação em dinheiro para a fabricação de coxins em tamanhos e espessuras diferentes para todos os leitos da UTI. Um padrão de qualidade que a gente não tinha nem na UTI padrão, por exemplo, na UTI convencional, onde esses itens eram compartilhados. Para evitar aí o possível risco de um paciente transmitir, às vezes, uma outra bactéria multiresistente para outro, cada paciente ganhou o seu. Pode ser uma coisa simples, mas quando a gente materializa isso e visualiza esse cenário a nível de SUS, o SUS ele é altamente volátil. Às vezes eu tenho um produto em demasia, às vezes eu fico 60 dias sem alguma coisa que é essencial para o cuidado. Então a gente garantir isso por vias próprias foi muito interessante, né? Nós tínhamos um problema, e temos até hoje, com a questão da roupa privativa. São muitos profissionais, são muitos turnos de trabalho, é uma quantidade estratosférica de equipamentos de proteção individual utilizados. Então, a gente tem um capote impermeável, a gente tem capote para procedimento, luva para procedimento, luva estéreo, proté, touca, máscara, óculos, face shield. E aí a gente lançou mão de doações também. Nessa imagem do centro, é uma doação de roupas para apicultores. Então, nós ganhamos aproximadamente 50 kits de um uniforme, diga-se de passagem, para usar em apicultura. E nós utilizamos ele de maior bom grado, utilizamos até hoje, inclusive, na unidade de terapia intensiva. E tivemos algumas outras dificuldades operacionais também. Em um momento em que a UTI do ERB estava dando espaço para a abertura de outros locais que também são referência hoje para o tratamento de Covid-19, alguns dos nossos equipamentos foram cedidos. Então, nós nos vimos, por vezes, com leitos que não estavam completos ou que apresentavam bloqueio porque faltava um outro componente. A gente teve que descer no almoxarifado do hospital e sair resgatando coisas que a gente não utilizava desde a época da minha residência. E algumas estratégias, por exemplo, essa é uma bomba de infusão super antiga. A bomba de infusão é extremamente importante para o paciente grávido porque ela garante uma infusão contínua e segura do volume nutricional prescrito, que vai evitar distensão, diarreia, flatos e outras complicações, êmesis, náuseas, refluxo, né? E na dificuldade a gente conseguiu estabelecer protocolos e vias alternativas. Será que eu estou falando muito rápido? Se eu estiver falando muito rápido, vocês me freiem, viu? A gente começou com o básico, né? Então eu coloquei que, segundo as recomendações proteico-calóricas da ANIB, nós começamos fazendo o processo básico de cuidado. Aquilo que era preconizado era o que era prescrito e era o que era infundido, né? Uma equipe de enfermagem acentuada, obrigado, Fernanda, pelo feedback, uma equipe de enfermagem acentuada, nossa equipe muito atenta a todas as questões nutricionais, uma vez que o plantão tem 24 horas, mas eu fico apenas 6 horas em contato direto com os pacientes, a gente passava algumas recomendações, deixávamos o plano nutricional prescrito e ele era administrado, ok, Fernanda, ao longo do dia. Essas são duas imagens que eu postei na minha rede social. Essa imagem da direita, especificamente, foi uma que teve uma grande repercussão. E eu vou ler o texto dela para vocês. Nessa imagem, a gente tem um paciente que estava recebendo fórmula nutricional em sistema fechado e modulação proteica. Modulação proteica, gente, é caseinato de cálcio. É você colocar alguma fonte proteica para fechar a necessidade daquele paciente. Sempre quando eu tenho um paciente inflamado, infectado, com processo inflamatório ou com um quadro séptico, eu tenho um paciente que tem uma alta carga proteica, uma alta necessidade proteica. Eu tenho um paciente que vai catabolizar muito facilmente, que vai ter um sistema imunológico deprimido e que é dependente de proteínas enquanto componente estrutural para conseguir reformular esse quadro. E aí eu fui e coloquei essa imagem, porque verdadeiramente eu fico muito orgulhoso quando eu vejo que uma coisa prescrita é infundível.
Quando eu vejo que nós saímos daquela geração onde você prescrevia alguma coisa e deixava administrado para o paciente, e no retorno no plantão no dia seguinte você encontrava furos, ou na oferta por motivos infinos, como diarreia, por exemplo. Então eu coloquei que essa, para mim, era uma das imagens mais bonitas do plantão, que nós lutávamos contra a Covid-19, contra a sepse, contra a sarcopenia, contra o milho paralítico, a extensão de alça, a translocação intestinal e a falência renal. Eu coloquei que nós lutávamos contra a má perfusão, o distúrbio de coagulação e a terapia refratária. Nós lutávamos contra a baixa saturação e o choque, mas durante a luta, nós alimentamos e modulamos os nossos pacientes, porque nós entendemos que um organismo sem substrato energético e proteico, ele trava uma luta pela sobrevivência fadada ao fracasso. Quantos diagnósticos cabem dentro de um único doente? Mas desistir ou deixar de fazer nunca será a opção. E isso é um serviço público de alimentação. Então, estou conseguindo assegurar o que a política preconiza do acesso à alimentação e à saúde a esse paciente. Isso é motivo de muita honra para nós. O mesmo processo de cuidado a gente coloca na imagem da esquerda, que é já do segundo campo de prática, onde a gente conseguia fazer o mesmo manejo. Eu tenho muita estima em dizer que hoje a nossa taxa de adequação de infusão, tanto de nutrição interal quanto de via oral, quando bem assistida, ela ultrapassa 80% a 90%. Né? É fruto de uma equipe que é muito preocupada. Uma vez eu ouvi a frase de uma enfermeira perguntando para mim como que nós poderíamos fazer os ajustes da dieta de um paciente que estava com lesão por pressão, isso na UTI Covid. E aí eu falei para ela que nós iríamos aumentar o aporte nutricional e aumentar o volume de dieta, mas perguntei por que elas estavam me fazendo aquela pergunta. E ela me disse, Celso, porque eu entendo que se você não otimizar a nutrição, não importa o curativo que eu utilize no meu paciente, não importa a cobertura que eu utilize com o meu paciente, a lesão dele não vai ter o mesmo potencial de cicatrização. Estabelecer e ver que hoje, gente, a nutrição precoce ela é automática é motivo de muito orgulho. Porque não existe mais aquele protótipo de chegar no médico e falar assim, doutor, a gente vai iniciar a dieta desse paciente hoje, não, isso é automático. Em até 6 horas de admissão, se o paciente tiver indicação clínica para alimentação, se ele não tiver instável hemodinamicamente, ele já estará com sonda passada, checada e dieta em curso. Isso é um ganho. Nós viemos de uma geração onde pacientes ficavam de 24 a 48 horas sem se alimentar, tanto é que a primeira diretriz que falava sobre nutrição precoce nos dizia que se o paciente recebesse nutrição integral pelo menos até o 3º dia, isso é considerado precoce. Quando a gente entende que alimenta o paciente nas primeiras 6 horas, a gente faz nutrição ultra precoce. A gente rompe qualquer tipo de barreira. E aí eu gosto de brincar com as gotas, né? Eu acho fantástico o modo como o produto se fragmenta. Esse é um print que eu coloquei na minha rede social recentemente também, e que deu asas para que a gente conseguisse implementar outros processos de cuidado. Nessa imagem, por exemplo, a gente está fazendo a infusão de uma solução que tem inulina e gomaguar, ou seja, a gente está fazendo uso de fibra 100% solúvel. Eu não tenho essa fibra dentro da minha unidade de internação, ela não é padrão de compra no SUS, mas eu ganhei ela de um paciente. Então, o que é utilizado para um é compartilhado com todos. E a gente vai conseguindo verificar pouco a pouco que você está conseguindo sair da casinha. Que mais do que você oferecer uma consistência adequada, ou colocar uma dieta hipoglicídica para um diabético, ou colocar uma dieta baixa em fósforo para um paciente com doença renal crônica não dialítica, a gente consegue fazer algumas outras coisas para ajudar as outras áreas. Então, o quão importante é para a enfermagem um paciente cujo manejo de diarreia está adequado? Como que a gente consegue ajudar se você consegue controlar melhor a diarreia osmótica, a diarreia medicamentosa? Com estratégias simples. Muitas das vezes, a gente não tem todos os materiais ou ingredientes ou insumos que as grandes referências preconizam. Mas a gente vai lá, lê o rótulo, estuda um pouco daqui, verifica qual que é o substrato que você pode substituir, qual que é a dosagem que eu posso fazer dentro do que eu tenho e dentro do perfil do meu paciente, a gente faz a administração com segurança. Né? Sempre quando eu faço modulação ou proteica, ou de componentes para controle de diarreia osmótica, ou para fator imunológico, ela é uma administração assistida. Eu fico acompanhando até o final da infusão. Primeiro porque alguns desses produtos, eles gelatinizam. E à medida que eles gelatinizam, eles possivelmente não passarão mais pela equipe, então você tem que ter uma sensibilidade de fazer um gotejamento mais rápido.
E segundo, porque alguns deles não se solubilizam com facilidade. Então, se eu basicamente ir lá e deixar administrado pingando gota a gota, possivelmente quando eu retornar ao leito algum tempo depois, esse produto vai ter sedimentado no fundo do frasco e o paciente vai ter recebido basicamente a solução rica em água. Qual que é os parâmetros que nós conseguimos encontrar? Eu fiz na verdade, com o apoio da residência, a gente fez um transversal bem rápido, né? A gente coletou alguns dados desses 98 pacientes que já passaram pela UTI do Hospital de Emergência, mas é interessante para o aluno visualizar qual que é a realidade de trabalho, né? Então, com relação ao valor energético total, o máximo que nós já atingimos em um paciente na UTI COVID foi 2.700 calorias. Mais uma vez, entendendo que em se tratando de um processo inflamatório, uma restrição calórica talvez seja interessante, uma restrição proteica não. Né? O VET mínimo foi de um paciente com 1.575 calorias, adulto com 45 quilos. A nossa UTI é uma UTI mista, vou já explicar o porquê para vocês, mas nesses dados nós computamos apenas os pacientes adultos. Então, o valor energético médio diário que nós alcançamos desses indivíduos ultrapassa aí as 2.000 calorias. Nosso paciente mais magro tinha 45 quilos, e o nosso paciente com maior obesidade apresentava 165 quilos e um MC de 48 quilos por metro quadrado. Então, imagine um desafio para conseguir sedestar esse paciente, para conseguir pronar esse paciente. 8 pessoas foram necessárias e o nutricionista estava presente. Né? A carga proteica média é entre 112 e 120 gramas por dia, a máxima 280 e a mínima 68. Agora, uma coisa eu digo para vocês, gente. Atingir 280 gramas de proteína em um paciente hospitalizado é um desafio. Ele vai apresentar alguma manifestação não agradável quando você força um aporte proteico a partir de módulo ou de uma grande quantidade de volume interal. Então, a gente vive aí num balanço entre o quanto eu preciso atingir e o quanto é seguro para o meu paciente alcançar. Quanto mais tempo de internação vai passando, a gente vai começando a perder o medo de fazer alguns experimentos e a gente vai começando a utilizar algumas outras fórmulas. Essas são algumas imagens que eu também postei. Ela teve uma repercussão bem interessante. Páginas de grande movimentação de nutricionistas, com 20, 30 mil seguidores entraram em contato comigo. E aqui a gente começou a fazer algumas primeiras misturas também para controle de diarreia, para melhora do sistema imunológico em pacientes não sépticos, diga-se de passagem, utilizando produtos que nós tínhamos na casa. Então, frutooligosacarídeos, cepas probióticas, lactobacillus reuteri, vitamina, fibra solúvel. E como que a gente consegue manejar isso, né? Mais uma vez, mostrando que a nossa infusão ela é sempre supervisionada. Então, aqui, na imagem da extrema direita, eu coloco para vocês os grânulos de glutamina em suspensão. Para mim, é uma das imagens mais bonitas do plantão. Eu acho lindo ver um paciente se alimentando, mas eu acho fantástico ver o paciente recebendo glutamina, porque eu sei que eu estou fornecendo substrato, energia, vida para aquele indivíduo. Nós consultamos alguns protocolos que já existiam acerca do assunto, materiais que são divulgados desde 2006, então não é novidade. E aí fechamos que pacientes não sépticos, né, que apresentavam critérios bioquímicos e hemodinâmicos para a infusão de imunomoduladores, receberiam 20 gramas de glutamina, com 12 gramas de cepas probióticas, frutooligosacarídeo, inulina e goma-guar. Então, é uma misturança doida que tem que ser feita com muita atenção, individualizada para cada indivíduo, com troca de luva, com higienização de frasco, porque senão o profissional que está indo lá tentar ajudar a equipe a melhorar o quadro gastrointestinal daquele indivíduo vai certamente levar a contaminação de um paciente para o outro, né? O que a gente ganha com isso, né? Leaky gut e nutrição de enterócitos, né? Permeabilidade intestinal. É você sair para casa com a sensação de missão cumprida. Olha que coisa mais linda. Esses são os grânulos de glutamina suspensão. Eles são complicados. Se você não faz uma administração supervisionada, esses grânulos não infundem, eles ficam todos sedimentados na base do equipe. Então, a gente tem que prescrever e garantir a oferta, né? E experimentamos protocolos também, gente. Esse é muito interessante. Nessa foto da esquerda, ela foi tirada lá no Hospital Santa Juliana com um aparelhozinho relativamente barato, mas pouco utilizado, para eletroestimulação neuromuscular. Então, a gente testa antes de utilizar no paciente, porque você entende que o seu paciente não é um laboratório, e que você tem que utilizar com ele técnicas assertivas e que já foram comprovadas que deram resultado com públicos parecidos.
Nessa imagem específica, a gente estava testando o aparelho para utilizar com um paciente que tivemos, que ficou conosco por 50 dias de internação. Pulou de 85 quilos para 70. Ele chegou em todos os estágios de catabolismo proteico que um indivíduo adulto pode chegar. Então, ele entrou na UTI eutrófico, com uma área abdominal globosa, típica de uma gordura, ou seja, ele tinha reserva energética. Esse indivíduo entrou em fase miopênica, ele entrou em fase sarcopênica e por muito pouco ele não entrou em caquexia. Ele era um paciente que recebia 1.500 ml de nutrição enteral, 2.250 calorias, mais 44 gramas de módulo de proteína, totalizando 156 gramas por dia, 2,2 gramas por quilo de peso, um marco para nós, com uma aceitação, uma estabilidade gastrointestinal perfeita, mas não ganhava peso. E não vai ganhar mesmo. Porque quando a gente tem um paciente estático, entregue, que ele está sendo invadido e mantido por drogas, por ventilador e por outros recursos nesse universo da terapia intensiva, você sabe que não vai existir ali movimentação ativa. E fisioterapia passiva, como diz a minha colega Michele Frausino, ela não fornece, ela não agrega, ela não sintetiza massa. Então a gente via num paradoxo, porque a família falava, olha, o paciente está emagrecendo. E na visita diária, quando a gente tirava o lençol, você via que dia após dia, à medida que esse paciente ia começando a desinchar por conta das sessões de hemodiálise, ele estava ficando cada vez mais catabolizado. A hemodiálise diária também faz muito isso, né? A máquina ela não é inteligente a ponto de separar globulina, de albumina, de proteína total, então ela expolia muita coisa. Mas a gente teve que buscar outros recursos. Eu tinha um paciente com um padrão neurológico típico, que ele tinha completa atonia muscular, ele não conseguia fazer uma movimentação ativa, e eu poderia ficar ali 3 horas seguidas fazendo fisioterapia passiva, que eu não ia incorporar massa. Esse paciente especificamente, ele era um candidato forte a uma gastrostomia, porque ele não conseguia controle de musculatura de queixo. E aí a gente começou os trabalhos de eletroestimulação. Então esse aparelho, ele ativa o tendão e a fibra nervosa que faz em regiões específicas. Ele tem que ser utilizado, né, aplicado por um fisioterapeuta que vai conhecer a anatomia do corpo. E ele vai conseguindo fazer uma ação semelhante ao que seria um estímulo físico ativo. E aí a gente conseguiu fazer com que esse paciente começasse a ganhar mais tônus muscular. Um paciente que tinha propensão de óbito, que passou por 2 paradas cardiorrespiratórias, que passou por 2 quadros sépticos, que ficou de 0 por inúmeras vezes, porque estava com valores altíssimos de drogas vasoativas, mas que se fosse de alta, possivelmente iria ser um candidato a fazer alimentação por gastrostomia, foi para casa, foi para a enfermaria, em cadeira de roda, conversando, respirando em ar ambiente pelo nariz e comendo pela boca. Esse é o tipo de ganho que a gente não consegue nem descrever, porque após 50 dias de internação, você não reconheceria o mesmo paciente. Para você conseguir chegar num estágio desse, a gente sempre conversava. Para um paciente que não conseguia segurar a boca fechada, eu saber que ele está tendo controle de língua, de glote, de deglutição, é uma sensação muito boa. Nessa imagem da direita, eu coloquei um vídeo em que eu fiz a diluição de caseinato de cálcio. E mais uma vez, eu não sei se eu sou uma pessoa anormal, mas eu acho lindo ver a proteína se diluindo em água e sendo infundida para o paciente. Porque quando isso aqui está acontecendo, a gente entende que você está nutrindo o interócito. Então, eu estou fazendo ativamente o meu papel. Modulação proteica, que antes era uma coisa que a gente fazia muito paulatinamente, hoje é a rotina. Praticamente 100% dos pacientes que apresentam peso, que justifica a necessidade de você aumentar o aporte proteico sem fazer muito volume de nutrição enteral, eles recebem modulação. Uma estratégia barata, mas que existe uma administração mais atenciosa, porque é um produto de sistema aberto, ele fica com um cheiro residual fácil, então a administração tem que ser rápida e todo esse circuito tem que ser devidamente higienizado. Nós temos desafios, obviamente, né, como todo profissional. Eu coloquei alguns para vocês que aconteceram durante esse processo de cuidado na linha de frente do Covid-19. Eu elenquei 7 especificamente. Primeiro é garantir a oferta alimentar oral. Né? Existem os nossos pacientes, mesmo quando eles conseguem chegar na unidade de terapia intensiva, ainda não intubados ou fazendo no máximo uma máscara de oxigênio, eles são pacientes que conseguem saturar, às vezes falando. Oferecer via oral para um indivíduo desses, muitas vezes, embora humano, não é seguro. Não é o melhor para ele naquele momento.
entender que ele vai fazer 3, 4 sessões de ventilação não invasiva, que duram de 2 a 3 horas cada uma, e que, por conseguinte, ele vai passar 16 horas do dia sem ter disponibilidade para se alimentar, te dá uma angústia. Então, às vezes a gente fica naquele paralelo entre sondar um paciente que está acordado ou insistir com uma via oral que muitas vezes não vai nutrir esse indivíduo, ainda pode descompensar e levar ele a uma parada cardiorrespiratória. Nós temos pacientes que, se você baixar a cabeceira para fazer um procedimento, esse paciente satura. O risco de RCP na UTI COVID ele é altíssimo. Já tivemos casos de 2 pacientes que pararam ao mesmo tempo e a equipe teve que se dividir para fazer as reanimações. Fechar metas nutricionais é muito complicado nesse público, porque embora nós tenhamos pacientes que às vezes estão estáveis do ponto de vista hemodinâmico, eles são voláteis. Eu nunca vou me esquecer, gente, de um paciente em específico que ele saiu de um quadro séptico, ele saiu de uma insuficiência renal e ele tinha uma programação de sedestação às 14 horas da tarde. Eu ia passar o meu plantão pela manhã, sabendo que esse paciente seria sentado pela primeira vez após 30 dias de internação. Tentem visualizar como seria a sensação postural de você sentar após 30 dias deitado em uma cama hospitalar. E o que aconteceu? Esse paciente, às 12h30, teve uma parada cardiorrespiratória e ele não voltou mesmo depois de 40 minutos de reanimação. Esse é um caso triste que mostra a instabilidade desse público. É um processo inflamatório tão exacerbado que muitas vezes as respostas medicamentosas, fisioterapêuticas, não respondem, são refratárias e a doença ressurge. A prona para nós também foi um grande desafio. Eu trouxe uma imagem mais à frente, mas nutrir o paciente pronado, por vezes, se tornou um problema. A gente teve que se respaldar na literatura para conseguir fazer isso. A professora Danila conversou comigo há algumas semanas atrás, perguntando como que a gente estava fazendo esse manejo. E eu falei para a Danila, felizmente, nós estamos fazendo com muita segurança. Nós tivemos contato e assistência de médicos que vieram de grandes centros para fazer esse processo inicial de cuidado na Covid. E eles trouxeram protocolos para nós do Albert Einstein que, pasmem, não recomendava alimentação na prona. Aí eu virei e falei, isso não pode acontecer. A gente não pode permitir que isso aconteça. Se a recomendação para a prona é que o paciente fique de 16 a 24 horas em decúbito dorsal, em decúbito com a barriga para baixo, como que eu vou ficar um dia inteiro sem alimentar esse paciente? Isso é um ato de irresponsabilidade. Deve existir uma estratégia que permita a alimentação nessas condições. E aí, com muita conversa, mostrando os protocolos, lendo em casa à noite, levando para a equipe, a gente conseguiu implementar um protocolo de alimentação na prona que dá muito sucesso. Eu consigo hoje, seguramente, oferecer 1.000 ml, 1 litro de alimentação interal para um paciente que passa 16 horas pronado, que a gente tem uma sistemática de evolução e de avaliação dos sinais desse indivíduo. Tá? Conhecer e aplicar as diretrizes também, gente, eu coloquei como um ponto crucial. Por que conhecer e aplicar? Porque as diretrizes estavam sendo lançadas à medida que nós estávamos na lida, trabalhando com os pacientes. E é muito difícil você conseguir utilizar estratégias em um público cujo estudo nunca aconteceu. Então, existiam algumas recomendações que nós fazíamos com um certo ceticismo, se aquilo realmente ia ter resultado no Covid-19. Principalmente quando esse paciente apresentava outras morbidades. Né? Não é só a Covid-19. Hoje, em setembro de 2020, eu posso dizer para vocês que a Covid está começando a sair do cenário. Agora a gente está pensando em 2 outros contextos. Primeiro, pacientes que apresentam outras doenças e Covid-19, então ele é um fator complicatório, mas não é a Covid-19 em si que fez com que ele fosse internado, e o pós-Covid-19. Existem estimativas de espaços para pacientes Covid ficarem funcionando até 2021, porque nós teremos os casos remanescentes e a gente não sabe ainda a médio e longo prazo como que vai ser o retorno ambulatorial desse paciente. Um paciente com Covid-19, que teve vidro fosco, que teve consolidação, que teve comprometimento, fibrose pulmonar, ele vai ser um paciente que vai ter boa qualidade de vida em casa? Ou eu vou ter que monitorar ele? Então, esse também é o nosso desafio. Público adulto e pediátrico, gente, foi uma das coisas mais impactantes para mim. Nós chegamos a receber pacientes na UTI com 2 meses de vida. Eu liguei para uma colega e falei, me ensina como que eu alimento esse paciente, porque eu não sei. Eu não sei. 20 ml era o volume de nutrição interal.
20 ml. Não passava nem o equipe, não completava nem o equipe. A gente tinha que fazer na seringa, gota a gota, se tremendo, para tentar salvar aquelas coisinhas bem pequenininhas. Então, hoje a gente tem uma UTI mista, porque não existe no Hospital da Criança um espaço intensivo para receber pacientes com Covid. Então, qualquer adulto, bebê ou de primeira ou segunda infância, criança de primeira ou segunda infância, também irá estar com a gente na UTI adulto do Hospital de Emergência. Ela acabou se tornando uma UTI mista. E ter uma visão além da nutrição, porque a gente tem que trabalhar um pouco a interdisciplinaridade, né? A gente vem de um conceito de multidisciplinar. A gente tem que conseguir quebrar esse multidisciplinar e se transformar em inter, para talvez num futuro distante se transformar em transdisciplinar. O interdisciplinar é quando a gente não só conhece uma área do outro, não tem todos os agentes envolvidos, mas esses agentes conseguem compartilhar conhecimentos. Porque não é só porque eu sou nutricionista que eu não posso passar na beira do leito e conversar com o enfermeiro e falar que aquele acesso está pensando em sinal logístico, ele precisa ser trocado. O produto final ali é o paciente. Então, qualquer visão crítica e construtiva que você tem, ela é bem-vinda. Quando que eu pensei para vocês que eu teria que fazer um curso para aprender a ler tomografia de tórax? Para conseguir verificar que nessa imagem nós temos vidro fosco, consolidação e árvore branca invertida. Quando que eu imaginei que a gente fosse conseguir visualizar esse contexto? Quando que eu pensei que eu fosse fazer um curso do Albert Einstein para aprender a entender as benditas linhas E e linhas M que constituem a imagem da ultrassonografia? Porque nós temos um aparelho de ultrassom na nossa unidade, nós usamos ele praticamente diariamente. Então é quando você consegue entender que se eu saio um pouco da caixa, eu aprendo outras áreas fantásticas. Eu recebi uma tomografia no celular de uma colega que não queria passar por médico. Eu falei, olha, eu sou um nutricionista, mas o que eu estou vendo nessa imagem, nessa tomografia, possivelmente pode ser isso, isso e isso. E ela foi consultar com o profissional 2 dias depois, ela retornou uma mensagem e disse, olha, Celso, as coisas que você tinha falado que existia na tomografia foi exatamente o mesmo que o médico me disse na consulta. Isso é motivo de orgulho do ponto de vista, eu estou entrando na área de outro profissional? Não. Isso é motivo de orgulho porque eu entendo que no meu local de trabalho, o que eu preciso saber para melhor atender o meu paciente, eu sei. Que se o meu colega a quem compete avaliar uma tomografia estiver cansado ou tiver alguma intercorrência naquele dia específico, eu posso ir lá e sinalizar para ele que eu também tenho competência para estar visualizando algo que vai melhorar o quadro do nosso paciente. Né? Já estou quase acabando para não me atentar. Eu coloquei aqui, então, sobre a prona, coloquei uma imagem específica para ela, mas acho que o exemplo mais clássico de interdisciplinariedade é quando a gente prona o paciente. Porque eu preciso ter o apoio da fisioterapia para que eles se sintam seguros em me deixar ligar a dieta desse indivíduo. Eu preciso aproveitar o momento em que o paciente está pronado para a enfermagem poder fazer a manutenção e a troca de curativos de regiões estratégicas, como occipital e sacra. E eu preciso de um médico que confie na minha terapêutica e ele se sinta seguro e diga, não, Celso, eu sei que a gente vai conseguir fazer isso que você está propondo, o paciente não vai ter um evento negativo, a gente vai conseguir alcançar com sucesso. Em momentos anteriores, há 5, 10 anos atrás, nem se falava em prona no Acre. A primeira prona que aconteceu na UTI Web era na época da minha residência. Alimentar paciente em prona, baixar a cabeceira em prona, jamais a gente faria isso. Hoje a gente faz tudo isso com grande facilidade. A Simone fala, a gente prona um paciente em 5 minutos. Esse é o protocolo da MIB que ele preconiza, então existem 2 maneiras de você fazer a prona. Você faz o esvaziamento gástrico, né? Abre a sonda desse paciente 2 horas antes da prona, para garantir que no momento da compressão, ele esteja com o trato gastrointestinal, pelo menos do ponto de vista estomacal, vazio. E aí, após a pronação, ele fica mais 60 minutos sem dieta interal em curso, porque a gente vai observar atentamente, com o dobro, com o triplo de cuidado, os sinais vitais do monitor desse paciente. Caso ele apresente frequência cardíaca, respiratória e boa saturação adequadas, a gente inicia a dieta interal com um volume que pode iniciar de 35, progredindo a cada hora 10 ml hora. Então, eu consigo chegar em 50, 60 ml hora com segurança. E ao final de 18 horas, oferecer 1.000 ml para o meu paciente. Para um indivíduo que ficaria 24 horas com alimentação zero, receber 70% do aporte calórico e proteico, é um ganho para a equipe inteira. É fortalecimento de pleura, é fortalecimento de diafragma, é um paciente que vai ficar menos tempo hospitalizado, que vai ter um desfecho mais favorável, que vai contribuir para todo o processo de cuidado. E aí a gente trabalha a humanidade também. Isso é muito interessante.
Essa imagem eu coloquei estrategicamente ao final da apresentação, porque existem momentos, gente, em que você esquece o protocolo, que você esquece a equipe, que você esquece e você vira um ser humano normal. Nós, como eu falei para vocês, nós somos uma UTI mista. E eu não fui projetado para ver uma criança chorando, porque eu nem sei como que eu reajo. Nesse dia em específico, imaginem vocês uma criança que foi entubada, que foi extubada, que está dolorida, que está com acesso que é doloroso, que recebe medicações fortes. Essa menina começou a chorar. E a gente não sabia o que fazer para tranquilizar ela. Não é uma questão de dor. Ela não disse que estava com algum desgaste. Ela não pediu para fazer uma medicação. Ela estava triste. Ela era uma criança. Ela precisava ter essa necessidade humana atendida. A gente desconectou os equipes dela e a nossa fisioterapeuta começou a passear com ela pelo corredor, pelo ambiente da UTI. Então, essa menina, gente, a gente levou lápis de cor para ela, picolé da Frutari, coisas da Frozen, vídeos, e tudo que a gente conseguia fazer para entreter e para fazer o período dela dentro da nossa unidade o mais tranquilo possível, o mais lúdico possível. Né? E uma outra coisa também muito importante que foi preconizada, nós iniciamos uma visita assistida de 5 minutos. Temos orgulho de dizer que somos a única unidade, as duas únicas unidades que fazem essa visita presencial, porque a gente entende que o familiar tem o direito. Ele tem o direito, ele tem a necessidade de ver a evolução da doença do seu familiar, do seu ente querido. Quantas pessoas escutam relatos assim, ele ficou internado 1 mês e foi 1 mês que a mãe não viu. Aí recebeu uma ligação de que ele tinha ido a óbito. Isso não é humano. E a gente tem que conseguir melhorar essas questões. Então, existe uma escala hoje, nas 2 UTIs em que eu trabalho, e mesmo que isso vá contra todas as indicações do Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde, um familiar específico, ele é paramentado, ele recebe um curso rápido para saber como se comportar dentro da UTI, porque ele deve basicamente não tocar em absolutamente nada, e ele pode, por 5 minutos, ter contato direto com o paciente que está internado. Ele pode visualizar, ele pode fazer uma oração, ele pode se despedir se preciso for. O ambiente COVID, ele é um ambiente organizado, gente. Eu costumo dizer que eu nem sei mais como é ficar tanto tempo em casa. Eu sempre tive uma rotina muito ligada à área hospitalar. Na minha residência, eu ficava no hospital de emergência praticamente de domingo a domingo. Mas quando você está na organização de um espaço, desde o primeiro nome que foi colado no armário para identificar que ali seria guardado alguma coisa, você cria um amor por aquilo. Eu fico extremamente insatisfeito quando eu chego no balcão e as prescrições estão bagunçadas. Então, quando a gente consegue adquirir e criar carinho pelo lugar onde você trabalha, você entende que não é por trabalho que você está ali. Ali é como se fosse a sua casa. E é assim que eu me sinto. Eu me sinto extremamente à vontade em trabalhar com as pessoas que eu trabalho e em desenvolver o que eu desenvolvo. Né? A visita multi também é um processo que a gente está implementando e consegue realizar com grande sucesso. Então, a gente tem medicina, enfermagem, nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia quando precisamos, tá? Para conseguir fazer uma melhor assistência e alinhar, né, todo esse processo de cuidado. A gente também faz campanhas. Então, existem momentos em que você tem que lançar mão do desespero e tentar conscientizar as pessoas. Na fase aguda da Covid-19, quando o pico máximo de casos estava aparecendo, com UPAs, com INTO, com Unimed lotadas, nós vimos muitas pessoas saindo sem necessidade. Então, nós fizemos algumas campanhas acerca disso. A convivência, ela é inevitável. Essas pessoas às quais eu trabalho, que eu vejo todos os dias, têm mais contato comigo do que meu próprio familiar. E a gente acaba entendendo que isso se torna uma grande família. E quando a gente consegue trabalhar num ambiente confortável, com certeza, o processo de cuidado fica menos fragmentado. A informação ela é melhor passada de um plantão para o outro. Existe um compromisso em você reformular ou transmitir alguma coisa que o seu colega pediu e o paciente ganha com isso. Fizemos campanhas e não foram poucas, né? Eu sou o cara das frases. Tem dias que eu chego no plantão, o plantão não tá bom, eu pego um monte de folha e saio escrevendo um monte de frase e colo na UTI inteira. Então, essa que está na foto da esquerda, ela é uma frase que eu achei muito interessante, que era um momento em que a gente tinha um grande número de óbitos. Infelizmente, nós ainda ultrapassamos 50% de óbitos dentro da UTI Covid. Mas, nesse momento, a gente escreveu a seguinte frase, que não é sobre viver ou morrer, é sobre cuidar com dignidade. É sobre entender que se aquele paciente não irá sobreviver, ele vai ter uma morte digna, alimentado, com analgesia, higienizado, com conforto.
Isso para nós é fundamental. Que ninguém solta a mão de ninguém. Que nós estamos juntos até quando nós estamos separados. E que quando você trabalha com amor, você tem ali o único ingrediente que supera todas as outras coisas, porque nós passamos muitas dificuldades. O nosso espaço hoje, que é referência, a UTI Covid do Herb, que agora, orgulhosamente eu digo que é uma UTI Covid especializada, eu vou explicar o porquê, ela já quase foi fechada por 3 vezes. E a gente teve que mostrar que a gente estava ali para continuar desenvolvendo o nosso trabalho, independente das condições adversas. Nesta UTI, nós te medicamos, pronamos, alimentamos, mobilizamos, banhamos. Nós higienizamos, rimos, choramos e até dialisamos se preciso for. Nós estamos com você. E eu me sinto em casa quando eu estou aqui. Um outro projeto bem interessante, eu falei que eu não ia me estender mais de 1 hora, são 19 em ponto, em 5 minutos eu encerro, foram algumas atividades paralelas que nós fizemos. Existe uma outra que está saindo do forno agora, a gente quer realizar nos próximos dias, mas essa sobre a Carta de Solidariedade, ela tomou grande repercussão na internet, foi compartilhada por deputados e pessoas do meio digital, e era basicamente você escrever uma carta, um bilhete, um verso, um poema, para alguém que você não conhecia, que nós, enquanto profissionais que já estávamos tendo contato com esses pacientes, iríamos materializar a entrega. E assim a gente fez uma tarde inteira de entregas de cartas para pacientes da enfermaria do 4º andar, que obviamente tinham grau de consciência, estavam orientados, tinham acompanhantes em alguns casos, e poderiam se beneficiar dessas cartas. Né? Nós lemos as cartas para alguns pacientes que estavam sozinhos ou que tinham maior vulnerabilidade, e foi um momento de muito conforto, que não custou, em termos financeiros, absolutamente nada. Né? A melhora clínica, ela vem. E à medida que a gente vai evoluindo o paciente, você vai tendo outros desafios. Porque é muito fácil você fazer alimentação interal, é muito seguro. O que eu prescrevo, se o paciente não tiver nenhuma intercorrência, vai ser administrado e infundido. Eu confio na minha equipe. E quando eu tenho que fazer alimentação via oral de um paciente? E o medo que a gente tem de colocar uma via oral na boca depois de um tubo orotraqueal e esse paciente broncoaspirar? Mais uma vez, a gente tem que fazer um trabalho em equipe, a gente experimenta o que o paciente recebe, porque eu entendo que ele não é uma cobaia, ele tem que ter uma oferta com segurança e dar continuidade ao processo de cuidado. Tudo isso para a gente conseguir chegar à mensuração de quanto vale uma vida, quanto vale uma alta, quantos diagnósticos foram vencidos dentro de uma alta hospitalar, quantas pessoas trabalham para dar alta de um paciente. Observem essa foto do meio. Foi uma das nossas pacientes mais idosas que teve alta da UTI. Olha a quantidade de profissionais, isso não tinha nem metade da equipe. Olha a quantidade de profissionais do plantão para prestar assistência. Quando é para sair, gente, o paciente vai sair. Nós tivemos um caso de uma paciente muito especial, que ela chegou a ser tracostomizada, ela foi decanulada. A primeira frase que ela falou depois de dias sem se comunicar foi assim, exacerbadora para nós, e ela ficou conosco 2 vezes seguidas. Uma paciente com mais de 60 anos. Ela foi internada, ela teve alta, ela descompensou no lugar onde ela foi para a enfermaria e ela voltou novamente para a UTI e recomeçou tudo do zero. E a gente olhava e dizia, agora ela não sai. E ela saiu. E ela saiu, hoje ela manda vídeos para nós mostrando que ela está em casa, penteada, decanulada, comendo pela boca. Né? Mais do que você se preocupar em números, quantas altas a gente dá? Quantos pacientes a gente consegue levar para casa? É você pensar na qualidade de vida após o UTI. Isso é trabalhado em vários congressos hoje. Qualidade de vida, a sobrevida do doente crítico pós passagem pela terapia intensiva é um ponto crucial. Será que a gente vai entregar um paciente funcional? Será que a gente vai entregar um paciente com capacidade de manter uma vida saudável, de manter uma vida ativa? Ou a gente está dando alta por dar alta porque fisiologicamente os sistemas corporais deles estão funcionantes? A gente adoece. E foi uma das experiências mais horríveis que eu já tive dentro da minha área profissional. Porque quando eu peguei Covid-19, eu tenho que ser franco com vocês e dizer que eu, sinceramente, não sabia nem onde que eu entregava o meu atestado. Foi a primeira vez que eu entrei de atestado médico na minha vida. Na verdade, atleta que sou, eu imaginava que já tinha pegado o Covid. Porque às vezes a gente tira a máscara, a gente coça o nariz, a gente pega um paciente. Quantas escarradas eu levei no olho, gente? Então eu pensava que eu já tinha pego o Covid e que tinha sido assintomático. A minha mãe manifestou os sintomas numa segunda e numa terça-feira à noite. E mãe é mãe. A gente cuida, independente da causa. Então eu fui ficar com ela, fiz medicação, fiz pressão arterial. Eu em nenhum momento pensei em não tocar, em colocar minha mãe em isolamento ou em usar uma máscara que seja. Foi batata.
2 dias depois, de quinta para sexta-feira, eu comecei a apresentar os primeiros sintomas. Eu trabalhei sexta, sábado, domingo e segunda. E aí, na segunda-feira, eu cheguei discretamente para a médica plantonista e falei, olha, faz um pedido de hemograma para mim, que eu estou estranha. Aí ela falou, Celso, o que você está sentindo? Eu falei, olha, eu estou bem, eu só me sinto muito cansado, eu acordo de manhã, acho que não vou ter coragem de levantar, e eu não estou sentindo cheiro de nada. A nossa responsável técnica ouviu lá do leito 8. Ela veio na hora pro balcão e falou bem assim, você vai para casa agora. 10 dias de atestado. Eu falei, não, não tem condições. Eu não vou ficar 10 dias. Eu me sentia a galinha que estava saindo de perto dos quintinhos. Eu falei, eu não vou ficar 10 dias fora daqui. Ela falou, você vai para casa agora. Você vai pegar um atestado, você vai iniciar a medicação, você vai descer lá embaixo, fazer uma tomografia e você vai para casa agora. E eu já não pude mais voltar para o recinto. Então, eu fui atendido pelos melhores profissionais possíveis, da forma mais humanizada possível. Eu recebia videochamadas quando eu estava em casa. A minha chefe da enfermagem, ela mandava, fazia videochamadas e quando atendia, ela dizia, Celso, olha isso daqui, é assim que você quer? Tá bom para você? Tá padrão Einstein? Porque a gente tem algumas piadas internas na UTI, isso era muito satisfatório. Você se sentir inserido mesmo em isolamento social, mesmo em quarentena. Eu fiquei bem, minha mãe ficou bem, fomos sintomas leves, fizemos medicação, meu suave deu positivo, minha tomografia foi limpa e deu tudo certo, graças a Deus. No nosso retorno para a terapia intensiva, a gente se viu num novo cenário. Quando passou o meu período de afastamento, a gente começou a observar que nós tínhamos uma gama de pacientes. Então, foi o que eu falei com vocês. Essa questão de Covid por Covid, ela começou a sair um pouco do contexto. Nós estávamos recebendo pacientes com todas as patologias possíveis e imagináveis, mais Covid. Então, eu tinha sequela de AVC, insuficiência renal aguda, doente renal crônico, câncer, cardiopata, pós-parada, choque hipovolêmico, pancreatite, B20, cardiopata, diabético, soropositivo, clipagem de aneurisma, anemia, erisipela, AVC isquêmico, AVC hemorrágico, tentativa de homicídio, ferimento por arma branca, ferimento por arma de fogo. Abriu um leque de uma maneira que eu falei, cara, agora a gente tem que voltar a estudar tudo de novo, porque agora eu tenho que ver o que eu consigo aplicar dentro das recomendações que são passadas para a Covid. E o que mais me deixa feliz nisso tudo é conseguir honrar o nosso compromisso de praticar o que se transmite. Eu fui professor da casa por 1 ano e 6 meses, eu dei aula para 4 ou 5 turmas da UFAC por vários períodos, 4 ou 5 períodos também, a gente pegou um momento de adequação do cronograma civil, e eu sou professor do Centro Universitário do Norte. Então, quando eu consigo chegar em sala de aula, ou numa prática, e passar para o meu aluno alguma coisa que eu pratico, e que eu efetivamente posso dizer que eu consigo fazer, existe um sentimento todo especial envolvido. Né? O que a gente tem até o momento? Para fechar uma caracterização bem rápida de 2 minutos. Né? Nós temos, até o momento em que as dados foram tabulados, né? Até onde nós chegamos, né? Do dia 26 de março até o dia 26 de julho deste ano. Nós tínhamos 98 pacientes internados, né? 37 deles do sexo masculino e 61 pacientes do sexo 37 do sexo feminino e 61 do sexo masculino. As idades são muito variáveis, né? Mas a gente tem um grande percentual de pacientes adultos e de idosos na primeira faixa de 60 a 70 anos, não considerando aí os super idosos, né? Os pacientes, eles apresentavam um IMC médio muito arbitrário, alguns com IMC adequado, outros com sobrepeso, alguns com faixa de obesidade, mas o que nos preocupava geralmente eram as morbidades associadas, né? Quase 40% do nosso público evoluiu para a hemodiálise. Então, tentem visualizar na mente de vocês o quão complexo é você atingir a recomendação nutricional que é preconizada por um paciente COVID, mas que ele traz de base uma diabetes, ele está apresentando hipertensão, ele é um doente renal que está fazendo terapia renal substitutiva. Tudo isso precisa ser considerado para a gente conseguir fazer o plano mais assertivo. E uma coisa fantástica que foi acontecendo foi que ao longo da nossa experiência, o nosso período de internação foi aumentando. É muito legal quando você consegue dar alta precoce para um paciente. Mas em se tratando de uma realidade onde mais de 50% do nosso público vai a óbito, saber que os pacientes, à medida que o nosso tempo de contato está aumentando, estão ficando mais tempo internados, nos mostra que a gente está fazendo uma terapia assertiva e que esse paciente está sobrevivendo. Então, isso também é muito satisfatório. Para fechar, gente, eu trouxe uma imagem de que a vida ela prega surpresas para a gente. E você acaba conhecendo nichos, pessoas, contextos fantásticos.
Eu trabalhei por 3 meses com o ex-governador do estado do Acre, um dos profissionais mais atenciosos que eu pensei que poderia existir. Na primeira tarde, quando eu cheguei no plantão e vi que era o Tião Viana, eu falei, isso não vai dar certo. Como que a gente vai conseguir trabalhar? A gente tem uma imagem completamente diferente de uma pessoa pública. Um profissional ímpar, atencioso, atualizado. Ele chega para conversar com você trazendo um artigo. Multidisciplinar, interdisciplinar. São achados que nós temos, são presentes que nós temos que quando nos deixam gera muita saudade. Enfim, a gente tem que fazer o que pode, com o que tem, aonde a gente está. Era isso que eu tinha e pela atenção eu agradeço. Celso, então, muito obrigada pela sua fala. Toda essa sua palestra, ela reflete o quanto é importante a gente fazer aquilo que gosta e também ter compromisso com o nosso trabalho. É sobre cuidar com dignidade, né? E aí fica aquele questionamento, quanto que vale uma vida? Então, parabéns. Eu fiquei realmente bastante emocionada, assim como várias pessoas que colocaram no chat, com a sua fala, com a apresentação da sua vivência. Então, dando continuidade, nós separamos alguns questionamentos que os participantes foram colocando aqui no chat. Pelo que eu observei, não tiveram muitas dúvidas, né? Mas a primeira delas foi se, professor Celso, na UTI, todos os pacientes tinham alimentação enteral ou parenteral, ou tinha via oral também? Não, nós temos uma grande quantidade de pacientes em via oral, né? E hoje a gente tem trabalhado um protocolo novo para tentar protelar a intubação. Então, se a gente consegue fazer ventilação não invasiva para impedir esse indivíduo de ir para o tubo orotraqueal, isso é preconizado. Ou seja, sempre que eu tenho esse cenário, eu acabo fazendo com que a oferta alimentar via oral seja garantida por um período de forma mais precoce. Basicamente, o paciente ele pode entrar já em alimentação enteral ou um pequeno percentual de 20 a 30% se alimentam de via oral. Mas é o que eu coloquei na apresentação. Nós temos que pensar na segurança. E a alimentação via oral, ela contribui muito para a queda da saturação. Então, em vários momentos foi necessário, sim, suspender a alimentação via oral e fazer uma via alimentar mais segura e que não sobrecarregasse o sistema respiratório desses pacientes. Certo. Bom, o próximo questionamento é a respeito da saúde emocional, né? Quais são as principais dificuldades nesse cenário em relação à saúde emocional e física da equipe multidisciplinar? Gente, na verdade, às vezes a gente conversa muito sobre isso, né? Você tem que ter naturalmente um emocional com muita resiliência para você conseguir levar de forma muito tranquila. Porque o ambiente da saúde, independente de ser Covid ou não, de ser hospitalar ou não, eu sempre costumo dizer que a saúde ela é hostil. Né? Existe muitas vezes entre os profissionais uma disputa de quem sabe mais, de quem é mais atualizado, de se a minha conduta é mais assertiva, se a sua terapia não influi na minha. E você tem que estar muito bem preparado emocionalmente para não conseguir se abalar nesses contextos. Qual seria, talvez, uma vantagem ou um ponto que favoreceu para que nós conseguíssemos manter as coisas de forma mais leve possível? A nossa equipe foi montada por nós. Então, são pessoas que se conhecem, que têm afinidade, que se respeitam, que entendem a área um do outro. E isso diminui muito a carga de trabalho, diminui muito o estresse natural. Agora, Fernanda, uma coisa importante. Eu estou muito embebido ainda nesse processo Covid. Eu estou em 2 UTIs praticamente de domingo a domingo. Eu não tive ainda a oportunidade de me colocar para fora um pouco para observar como que vai ser o pós, depois desse período. Celso, e uma última pergunta que eu observei aqui no chat é a respeito da situação hoje, né? Eu sei que você apresentou dados, fotos, informações de todo esse período que nós vivenciamos da pandemia, mas como que está uma situação no ambiente hospitalar em relação ao Covid no dia de hoje? Gente, hoje a gente está vivendo uma situação, acho que a palavra que eu posso usar é mais confortável. Ela não é despreocupante ainda, mas ela é confortável do ponto de vista que temos leitos disponíveis. Então, se a gente quer fazer um padrão de comparação, uma medida de talvez quantificar se o Covid está aumentando, diminuindo ou se mantendo, é porque hoje nós temos leitos disponíveis.
Existia um período, há semanas, meses atrás, que basicamente nós não tínhamos tempo de fazer uma higienização completa do leito, que já tinha um outro pedido de vaga. Tiveram pacientes que sim, eles tiveram que, teve que ser usado critérios de qual teria maior sobrevida para poder ir para uma terapia intensiva. Agora, nos 2 cenários que eu trabalho, nós temos uma folga maior de leitos. E a nível de governo, né, que está abraçando o tratamento para a Covid, nós temos alguns cenários de referência, como a UPA, o 4º andar Covid do Hospital de Urgência de Emergência, que já estão sendo desabilitados, né, ficando com alguns Covids remanescentes, mas naquela fase que ele já não transmite mais, ele só é um Covid diagnosticado. Isso significa que a gente está conseguindo voltar à normalidade e atender toda aquela outra gama de pacientes que não deixou de existir. Ótimo, muito obrigada, Celso. Não sei se tem mais algum questionamento aqui no chat, mais alguma dúvida. Eu anotei somente 4, né, que foram aparecendo, e uma foi sanada no decorrer da apresentação. Bom, então, enquanto não surge mais nenhuma dúvida, Celso, eu queria mais uma vez agradecer pela sua participação. No chat apareceram inúmeros comentários saudosos a respeito da sua aula e da sua presença na UFAC. E realmente você é um profissional maravilhoso, sempre se destacou enquanto nosso aluno do curso, e enquanto colega de trabalho, você sempre se dedicou ao nosso curso e ajudou muito ele a crescer. Então, eu sou extremamente grata e acredito que falo no nome também dos outros professores e também dos outros alunos, né, dos alunos na realidade do curso. Então, mais uma vez, em nome da comissão organizadora da 2ª Semana Acadêmica de Nutrição e do curso de Nutrição, nós agradecemos a você e nos colocamos à disposição para próximas parcerias. Então, Celso, se você quiser deixar uma mensagem final, você tem vários fãs na UFAC, né, deixou muita saudade, tem muitas pessoas que têm muito carinho por você, e eu acredito que eles estão muito felizes em poder participar dessa palestra ao vivo. E é importante falar que, apesar do horário, nós temos mais de 100 pessoas online no YouTube. Muito bom. Então, fica à vontade. Eu agradeço de coração o convite para fazer essa fala, e é uma oportunidade, né, na verdade. Eu parabenizo muito a organização da 2ª Semana Acadêmica, mesmo nesse ambiente virtual, a gente tomar a iniciativa de fazer a continuidade do processo educacional. Isso é um evento voltado, né, para os nossos alunos, que não deixam de ser meus alunos, sempre serão, a gente se comporta ainda como professor quando conversa com eles. E, na verdade, agradecer a oportunidade, porque é a primeira vez que eu converso sobre esse assunto. O que eu sempre falo lá dentro das unidades, quando a gente está conversando com os outros profissionais, é que é um trabalho escondido. Não que você queira mostrar, mas mesmo que fosse, ninguém vê. A gente sempre só tem notícias de associações negativas que envolvem saúde, que envolvem os ambientes hospitalares. Mas ninguém consegue ver, você não consegue ultrapassar das paredes o que você faz lá dentro todos os dias, repetidamente, né? E isso é muito importante. Eu me sinto bem feliz de conseguir vir aqui e compartilhar um pouco dessa experiência. Muito bom, Celso. Bom, então, para finalizar, eu agradeço mais uma vez os nossos intérpretes de Libras, a Gleice, Sônia, Fábio e João, por estarem conosco durante esse dia. Eu agradeço também a parceria do Heron, meu companheiro nessa moderação desafiante, e a comissão organizadora do evento pelo convite para poder moderar as atividades desse dia, e também a oportunidade de aprendizagem. É sempre uma aprendizagem participar de um evento online. Eu gostaria de lembrar vocês que as atividades de amanhã começarão, então, às 8h30, com o minicurso Manejo e Tratamento do Paciente com Diabetes, e as palestras começarão a partir das 14 horas. Então, a primeira palestra será sobre dietas da moda, mitos e verdades em nutrição, e a segunda palestra sobre microbiota intestinal. Os links das atividades de amanhã vão ser enviados ainda hoje por e-mail, mas como é uma listagem muito grande de e-mails, né, para que possa ser enviados esses links, pode ser que demorem um pouco para chegar. Quem não receber, então, esses links até amanhã às 10 horas, por favor, entre em contato com o nosso centro acadêmico. E, por fim, os participantes, vocês que não preencheram o formulário do Google Forms para receberem certificado,
é importante que vocês cliquem no link aí disponibilizado no chat, que vai ficar disponível por mais 20 minutos até a finalização da palestra. Eu acredito que é isso. Então, mais uma vez, muito obrigada, muito boa noite a todos. Celso, parabéns e muita gratidão. Obrigado, gente. Tchau, tchau.